Que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que vem a nós em tempos de aflição, esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, nesse momento em que iniciamos esse tempo de reflexão, de oração, de encontro e de reencontro também com a nossa vida como igreja, com o povo de Deus e principalmente com a sua palavra que estaremos estudando nesta hora. Louvamos a Deus porque retornamos ao nosso canal de comunicação que criamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É um domingo diferente, é um domingo em que estamos distantes fisicamente, mas o nosso coração está junto a cada um de vocês, no seu lar, na sua vida, no seu dia a dia, enfim, com a sua família. Estamos reunidos em família para juntos voltarmos à prática daquilo que nossos pais, nossos avós, enfim, pessoas que nos ensinaram no caminho e o caminho do Senhor, praticavam, que era o culto doméstico. Em tempos de enfermidade, nós buscamos no livro que traz a história daquele que é o Senhor da enfermidade, orientações para as nossas vidas. Por isso, eu convido você a olhar comigo um pequeno texto da Palavra de Deus que iremos ler, apenas um versículo, no livro de Isaías, capítulo de número 33. Apenas o versículo 2 que diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Este versículo ele faz parte de uma fala maior do profeta à nação de Israel. No momento de preocupação por parte do profeta, momento em que ele via o povo caminhando cada vez mais a passos largos para o cativeiro. Momento em que ele via o povo cada vez mais distante de Deus, pelos gestos, pelas atitudes, pelo comportamento da nação também. O profeta, como todos os demais, ele alertava o povo sobre possíveis problemas que poderiam acontecer, mas também apresentava possibilidades de solução, quando na mudança de comportamento da nação, quando o povo pudesse olhar com respeito ao Deus que o havia libertado do Egito. Na visão do profeta e no olhar de Deus, Israel não seria abandonado. Deus continuaria cuidando do seu povo, apesar da ingratidão. Deus continuaria olhando para o seu povo com o olhar de um Pai misericordioso, de um Deus que vem ao encontro do seu povo, mesmo diante de tantas coisas que este povo fazia de errado. E é por isso que é uma palavra específica à cidade de Jerusalém, para que Jerusalém pudesse compreender que aquilo que Deus havia dado a ela deveria ser restaurado, retomado, e a cidade voltasse a ser aquilo que nós chamamos biblicamente de cidade santa. Por outro lado, o próprio profeta Isaías faz uma colocação dura a respeito de Jerusalém. O caminho que essa cidade tomou, o gesto que ela tinha em relação ao seu Deus. E lá no capítulo 1, versículo 21, há uma palavra muito dura por parte do profeta, quando diz como se fez prostituta a cidade que era fiel. Ou seja, ela criou um novo modo de vida, criou um rumo diferente, enfim, partiu para
um novo caminho que não era o caminho proposto pelo Senhor. E esse versículo 2 que nós acabamos de ler, ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma palavra de esperança. No meio de tantas falas que nós encontramos neste capítulo, esse versículo é reservado exatamente para dizer, através da boca do profeta ao seu povo, quem era o Deus que o profeta servia. Que Deus era esse? Na realidade, ele estava dizendo que era um Deus em que ele não perdia confiança. Era o Deus que vinha ao seu encontro, era o Deus que o encontrava no tempo da aflição, era o Deus que cuidava dele em meio às inseguranças da vida. Portanto, eu convido você a caminhar comigo por esse texto e juntos retirarmos algumas lições que você poderá conversar com seus familiares nesta hora, poderá discutir e ler todo o texto, todo o capítulo, aprender juntos da palavra de Deus, trocar experiências à luz daquilo que passamos para você neste momento. E a primeira lição nós encontramos, assim como as outras também, no próprio texto, e queremos usar o versículo como uma forma didática também para o nosso aprendizado. A nossa esperança, essa é a primeira questão, a nossa esperança está somente em Deus. Essa é a expressão do profeta: Senhor, em ti temos esperado. Ele coloca o povo na sua fala. Ele registra nessa sua fala o próprio povo e não somente ele. Ele não diz, eu tenho esperado em ti. Senhor, em ti temos esperado. Mas ele sabia que Israel havia colocado a sua esperança em deuses estranhos. Ele tinha consciência de que Israel havia mudado o rumo da adoração. Não adorava mais o Deus verdadeiro, o Deus que o havia libertado do Egito, o Deus que cuidava, que trazia o maná no tempo certo, que dava o cuidado de um Deus protetor como o Pai no momento exato de cada necessidade. E o próprio profeta Jeremias, quando escreve ao povo, também faz uma declaração muito grande, que na realidade é uma pergunta muito forte vinda da parte de Deus, no capítulo 2, versículo 11, que diz exatamente o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Essa é a expressão do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 11. A esperança de Israel em outros deuses era uma esperança falida. A esperança de Israel em outros deuses era uma esperança apodrecida. Mas mesmo assim, Israel havia deixado o Deus verdadeiro e optado por esse tipo de oferta. Nós vivemos tempos de decretos, vivemos tempos de ordens, de determinações, de cidades praticamente sitiadas. E a pergunta é: onde temos colocado a nossa esperança? Onde temos colocado nossa esperança e depositado o nosso futuro em momentos como este que estamos vivendo? Na realidade, Deus veio ao encontro de cada um de nós, como veio ao encontro do seu povo, e é Ele quem decide, é Ele quem sabe que é o melhor, é Ele quem coloca em nós a sua vontade, nós simplesmente obedecemos. Muitas vezes, dependendo da situação, obedecemos com lágrimas, com dores, com emoção, mas precisamos obedecer quando a nossa esperança está nele. Podemos não entender o presente, mas com certeza o futuro será melhor e será abençoado. Por isso a expressão do profeta: em ti, Senhor, temos esperado. Esperado dias melhores, esperado enfermidade eliminada, emprego preservado, segurança, justiça, paz em nossa terra. Não esperamos em promessas humanas e disputas políticas, mas em um Deus que usa homens e mulheres honestos e encharcados de justiça no coração, para que promovam o bem
e restaurem a paz, a felicidade a toda a cidade, ao povo, à nação, enfim, ao nosso planeta. É nesse Deus que esperamos, esse Deus que é Senhor dos céus e da terra, esse Deus que fez todas as coisas. Nele devemos, a cada instante, a cada segundo, depositarmos a nossa esperança. Mas há uma segunda questão que também o próprio texto bíblico nos traz como lição preciosa e que vale a pena também analisarmos nesta hora, neste momento. O versículo continua dizendo: "Se tu nosso braço, manhã após manhã." Ele é o nosso braço forte. Se tu o nosso braço, manhã após manhã. Nem sempre pensamos na importância e na utilidade dos membros do nosso corpo. E aqui o profeta usa a figura do braço para falar a respeito de tão importante cuidado de Deus. Na maioria das vezes, nós, quando perdemos algo precioso, começamos a sentir a sua falta, reconhecendo o seu verdadeiro valor. Aí é tarde demais. Israel está pouco a pouco perdendo tudo o que gratuitamente havia recebido de Deus, mas não estava dando devido valor. E o profeta reconhece que suas forças estão esgotadas, que ele, humanamente falando, não tem mais forças, talvez nem mesmo teria para liderar o seu povo. E aqui nós vamos aprendendo também que se o braço humano não está suportando o peso da caminhada, Deus se apresenta na palavra do profeta como sendo esse braço forte que nos traz esperança e nos traz segurança. É Ele que sustenta a nossa vida, carrega os nossos fardos, nos leva em seus braços quando nossas forças já se esgotaram. Diante de uma humanidade fragilizada, sem forças para lutar contra o inimigo oculto que aí está, eis o braço divino a nos sustentar. Todas as forças dos poderosos, todas as armas, todos os planos de guerras, todas as estratégias do mal tornam-se pó diante do agir divino e do poder do seu braço forte. Não podemos nos tornar pessoas que rejeitam o colo divino. É preciso aprender a descansar nos braços do Pai, sabendo que nesse tempo em que vivemos, Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o braço que nos sustenta em tempos de aflição. Por isso, pense nisso, não apenas ao ler esse pequeno versículo, mas diante de todo o ambiente em que estamos vivendo, diante de toda a situação em que estamos atravessando. Uma terceira lição preciosa que nós temos, que o próprio texto também traz a todos nós. O nosso socorro vem de Deus e Ele é o nosso socorro no tempo da angústia. Ele é o nosso socorro em meio à angústia humana. O profeta, na realidade, ele sabia que Deus era a única solução para Israel. Por isso que ele fala, por isso que ele insiste, por isso que ele, ao apresentar essa mensagem, na realidade ele está fazendo uma declaração pessoal de amor ao povo, dizendo: olha, este caminho que nós estamos seguindo como povo longe de Deus não é o melhor caminho. Precisamos retornar. E o profeta sabia também que dias difíceis viriam, seriam amargos, amargos ao povo que ele tanto amava e que Deus amava muito mais. Na realidade, as lágrimas do profeta estavam secando e o povo não encontrava solução porque cada vez mais se distanciava do Senhor. Quando no cativeiro, mesmo lá no cativeiro, lá estava Deus, ouvindo e socorrendo o povo em tempo de angústia.
Deus não abandonou o povo no cativeiro. Deus foi ao cativeiro com o povo. Deus não simplesmente deixou o povo à mercê de qualquer situação. Deus estava junto. Deus chorava com aqueles que estavam chorando no cativeiro. Deus se alegrava com aqueles que estavam se alegrando também diante da bênção, do cuidado e da proteção divina. Por isso, de domingo a domingo, irmãos e irmãs, de manhã até a noite, o assunto que nós estamos vivendo é o mesmo: coronavírus. Não se ouve outra coisa. Se ligamos os canais de televisão, este é o assunto. Se ouvimos os nossos programas preferidos em rádios, também este é o assunto. Infelizmente, nesse tempo, surgem também muitos entendidos de todos os assuntos. Isso é muito triste. Nós recebemos os mais diversos, muitas vezes, assuntos, notícias, e nem sempre elas são verdadeiras. Nós vivemos um tempo em que, com o crescimento da mídia e a importância dela para todos nós, nem sempre é utilizada de maneira séria, de maneira cuidadosa, de maneira que edifique. Nós vivemos um tempo em que todos são jornalistas, todos são médicos, todos são enfermeiros, todos são políticos, mas ninguém quer ser enfermo diante do mal que aí está. Por isso, tome muito cuidado com as informações que você recebe. Tome cuidado e saiba que no tempo da angústia é Deus quem pode te socorrer. No tempo da angústia é o Senhor que vem ao nosso encontro e traz restauração e paz ao nosso coração. Quero convidar você a ler novamente o texto, com a sua família, com os seus aí no seu lar. Leia o texto citado e pense na sua vida e na vida dos seus. Converse, troque experiências. Aproveite o tempo em seu lar e reflita durante a semana com todos os seus familiares. Quantos não são os questionamentos existentes diante do momento em que nós estamos vivendo? Quantas não são as pessoas e mensagens sem nenhum fundamento, muitas vezes, da palavra de Deus? Pessoas que usam a palavra de Deus, mas não conseguem deixar que a palavra de Deus os use para fazer o bem e levar graça ao coração do povo. Nós estamos diante de um vírus, uma doença mortal. E esta doença que chega até nós e que tem tomado conta de todo o planeta, está nos dizendo que somos todos iguais. Que não há diferença entre ricos e pobres, homens e mulheres, raças ou nações. Estamos todos nivelados ao nível da morte e carecemos nos curvar ao poder da vida vindo do próprio Deus, que é o Deus da vida. Por isso, pense nesse tempo em palavras de esperança, em palavras de paz, na certeza, como diz o salmista, que Deus é o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Quantas vezes, com certeza, nesse tempo, as lágrimas chegam, as lágrimas muitas vezes estão secando diante das situações que estamos vivendo, mas saiba que Deus continua conosco. As lutas do profeta no passado são as nossas lutas também no presente. A confiança do profeta deve ser a nossa confiança. O Deus do profeta deseja ser o nosso Deus eternamente. Por isso é Deus quem deseja dirigir toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todo o nosso ser. Nesse momento tão difícil que atravessamos, faça isso. Pense nesse Deus que vem ao nosso encontro em momentos de aflição. Esse Deus que chega até nós com palavras de consolação, com palavras de paz, com palavras de esperança. Esse Deus que vem até nós e nos carrega literalmente no colo e nos coloca também em lugar seguro com um novo cântico em nossos lábios.
Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus derrame graça e muita paz ao seu lar. Aproveite esse tempo em casa para esse convívio, para estar juntos com os seus, para conversar talvez assuntos que há muito tempo você não tenha conversado, para enfim falar o quanto Deus é importante na sua vida e o que Deus tem feito também na vida, na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Olhe para a palavra de Deus com amor, com respeito e consideração, e que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, o seu trabalho, enfim, tudo aquilo que você fizer, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Um abraço em Cristo, que Deus te abençoe, uma ótima semana a todos.